Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês novamente aqui no nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook e também pela Rádio Jovem Pan. A pergunta é, e o Covid, aonde anda? O fato é que durante essa pandemia a gente ficou muito assustado, muito descompensado literalmente, com relação a que rumos íamos tomar ao longo dos anos, né? O que nós aprendemos com a pandemia, além dos aspectos humanos, né, de fato, que a gente ainda tem a dúvida se de fato aprendemos ou não, é a questão da transmissibilidade do vírus, né? O vírus, ao longo do tempo, por ser um vírus de RNA, de fácil mutabilidade, né, de fácil variabilidade, a gente viu surgir inúmeras mutações diferentes. Então cada hora tem um nome diferente surgindo aí, tá certo? O que a gente viu, e através da estatística a gente já esperava uma possibilidade dessa, é o aumento da transmissibilidade, a diminuição da virulência e em consequência também da mortalidade, né? Então assim, o vírus hoje ele é um vírus de mais transmissibilidade, ele se transmite com mais facilidade de pessoa a pessoa, também através da respiração, gotículas e tal, da própria respiração, né? Da mão suja, enfim, que vai levando a doença de pessoa a pessoa, vamos dizer assim, através da respiração se contaminando, e essa facilidade que o vírus acabou se tornando de transmitir de pessoa a pessoa. Isso a gente já esperava, era a ideia disso. A outra ideia também era que um vírus tornasse uma doença sazonal, de tempos em tempos a gente via pequenos surtos, né? Então é o que a gente vai de fato ver ao longo desse tempo aí, nesse finalzinho de ano aí também, entrada do verão, né? E o tempo esquentando um pouquinho mais, e essa variação grande de temperatura, a gente vai ver um incremento do número de casos. A grande maioria dos que a gente está vendo são pessoas que têm passado como se fosse um gripão, né? Bem forte, às vezes mais enfraquecido, mas é isso que a gente tem observado. Logicamente nós vamos ter pacientes com mais comorbidade, mais doenças pré-estabelecidas, que vão favorecer a virulência do vírus, né? É aquilo que a gente sempre fala, uma doença ela vai sempre depender da capacidade do vírus, de virulência do vírus, a transmissibilidade desse vírus e o hospedeiro, como que esse hospedeiro anda, né? Ele está imunodeprimido, ele está com carência de vitaminas, enfim, existem uma série de situações que debilitam o sistema imunológico da pessoa, que fazem com que essa doença seja mais contundente para ela, né? Vai causar mais sintomas, vai debilitar mais e tal. Então isso a gente já espera, não só no vírus do Covid, mas como outros e tantos vírus que a gente já conhece, tá certo? O problema é que o Covid assustou, o Covid causou impacto, né? E esse impacto que ele causou na gente tem ainda que superar os nossos traumas e medos do passado, tá certo? Então a gente ainda vê pessoas às vezes fazendo caminhada de máscara, a gente sempre falou, máscara, a transmissibilidade do vírus, a máscara é importante, agora principalmente, né? Ela é importante para as pessoas que têm sintomas, então inclusive tem algumas situações que nem atestado tem mais. Então a pessoa tem sintoma de resfriado, né, gripe, desconforto, ela pode até seguir as atividades normais dela, desde que ela se proteja, ou melhor, proteja os outros através do uso da máscara, né? Algumas pessoas vão dizer, a máscara não funciona, a máscara já foi provado que não funciona. Olha, eu tenho bastante consideração e restrições quanto ao não uso, né? É importante salientar, um método de barreira, ele diminui sim a tua... vamos dizer assim, colocar secreções para fora. Essas secreções através de um espirro, através da tosse, tá certo? Ele vai diminuir essa incidência. Então, vai trabalhar ou tem sintomas e começou naquele dia, está meio desconfortável, usa a máscara nessas situações, tá certo? Vai andar de carro com alguém, põe a máscara, deixa o vidro aberto, tá? Tudo isso são medidas de segurança ou de cautela, vamos dizer assim, que vai favorecer a outra pessoa principalmente, tá certo? Então, não é motivo para ficar com medo, não é motivo para ficar apavorado, que você vai ouvir falar que tem pessoas internadas, que você vai ver pessoas aí que estão debilitadas, que estão com o Covid, com o coronavírus, mas dentro do que a gente estava esperando é de fato uma doença que vem com a sua sazonalidade, que a gente ainda precisa entender isso, mas com uma virulência diminuída, ela vai ter uma transmissibilidade muito maior, isso é a tendência de um vírus fazer mesmo. Agora, a contundência com relação à mortalidade diminuiu consideravelmente. Então, pessoal, vamos com um pouco de cautela e que se tem sintoma, põe a máscara vai ajudar o outro principalmente, tá certo? Essa é a recomendação, sem apavoro, sem nenhuma preocupação, nada disso, mas cautela. Essa é a situação do Covid hoje, a gente vez ou outra vê um teste positivo aí, com muito menos incidência do que a gente tinha no passado, mas ainda existe, tá certo? Está entre nós, tá bom? Grande abraço, até o próximo.